Monte Sinai talvez seja a montanha mais importante das Escrituras. Esse monte foi palco da majestade e da glória de Deus em forma de fogo. Esse monte foi testemunha do terrível declínio do povo de Israel com adoração ao bezerro de ouro. Durante séculos, sua localização é apresentada como sendo no Egito, mas até hoje nunca foram encontradas nenhuma evidência ao seu redor que validasse essa tese. O relato que o Monte Sinai fica no Egito é desde o século IV. Esse monte foi escolhido seu local por Helena de Constantinopla, a mãe do imperador Constantino. Segundo a história, ela teve sonhos e visões, e que revelaram vários lugares sagrados, inclusive a localização do Monte Sinai. E em uma dessas visões foi o local aonde Helena foi ao Egito e nomeou o monte, mesmo sem encontrar nenhuma evidência. E foi assim que nasceu a tradição que perdura até hoje, sobre o local do Monte Sinai. Ainda nos dias de hoje, milhares de pessoas visitam o falso Monte Sinai, no Egito, mesmo não contendo nenhuma evidência arqueológica ali. Para entendermos um pouco mais, vamos voltar ao passado. A travessia do Mar Vermelho aconteceu em Nueiba, cruzando o Mar Vermelho e atravessando para a Arábia Saudita. Portanto, o monte fica ali na Arábia Saudita e não no Egito, como é noticiado. As autoridades da Arábia Saudita sempre souberam que o Monte Sinai ficava em seu território, mas se manteve calado por uma espécie de proteção do local. Até meados de 1970, a Arábia Saudita era fechada para visitantes, e foi nesse tempo que um arqueólogo, Ron Weiter, já desconfiado que o Sinai ficava em território da Arábia, entrou secretamente ali e chegou ao Sinai, aonde ele ficou maravilhado com o que encontrou. Logo no seu retorno, as autoridades apreendeu todas as suas filmagens e fotos que ele fez ali no monte. E logo após isto, começaram a aparecer fotos e vídeos de outras pessoas que conseguiram o feito de fotografar e filmar o Monte Sinai. Um arqueólogo americano cristão, Bob Cornuke, entrevistou um tenente americano que serviu na Arábia Saudita na Segunda Guerra. E ele confirma que as autoridades sabiam do Monte Sinai e que guardava ali debaixo de 7 chaves, até mesmo do próprio povo. Após a travessia do Mar Vermelho, o povo de Israel chega do outro lado, do lado da Arábia Saudita, a antiga Midian. E de lá foi para o deserto de Sur, por 3 dias sem água, até chegar em Mara, o lugar das águas amargas. E de Mara foram para um lugar com o nome de Elim, aonde as escrituras falam que havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras. Incrivelmente hoje se encontra um lugar que ainda nos dias de hoje possui as 12 fontes de água e dezenas de palmeiras. O povo da região o descreve o local como Elim, um lugar que se encaixa perfeitamente na descrição do texto bíblico de Elim. Saindo de Elim para o Monte Sinai, as escrituras relatam que o povo parou em um lugar chamado Refidim, onde Moisés bateu na rocha, jorrando água para o povo. De forma inacreditável, no trajeto ao Sinai, no caminho possui essa rocha gigante em pé. O mais impressionante é que as rochas ao redor parecem suadas, parecem que foram lavadas, como se uma grande quantidade de água tivesse passado ali.
Partindo de Refidim, finalmente o povo chega ao Monte Sinai, e eles acampam de frente ao monte. Este monte é o mais alto da região, e ela tem as características exatas no texto sagrado. O que mais impressiona na montanha é seu cume, todo preto, podendo ser visto a distâncias. É como se em torno dela tivesse sido queimado. Apenas o topo é assim, a parte inferior é normal, como as outras montanhas. Alguns arqueólogos modernos refutam dizendo que são rochas vulcânicas, mas o arqueólogo Bob Cornuke, arqueólogo que explorou o monte, subiu ao topo do monte e quebrou uma pedra, e a parte interna não era queimada. As amostras foram analisadas e confirmaram não ser rocha vulcânica, e que são pedras que sofreram uma forte manifestação de calor que não tem explicação. Confirmando a descida de Deus em forma de fogo para falar ao povo. Ao redor da montanha foram encontrados vários pontos arqueológicos que comprovam a veracidade do êxodo de Israel. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Quando Moisés sobe a montanha, e devido à sua demora, o povo constrói um bezerro de ouro, e ali fizeram um altar e o adoraram. E Moisés, ao descer, destrói as tábuas da lei e o bezerro de ouro, indignado. Em frente à montanha existe um altar com vários desenhos de bois e povos dançando. Próximo ao altar existe uma pedra bem desgastada. Aonde tudo indica foi onde Moisés destruiu e derreteu o bezerro de ouro em forma de pó, antes de jogar na água. E descendo a montanha um pouco abaixo, percebemos um lugar de possível corrente de água. As Escrituras nos diz que naquele dia 3.000 pessoas foram mortas. Cerca de 6 quilômetros para frente da montanha, existe uma área grande, aonde pesquisadores confirmam que covas foram cavadas ali em uma só vez. Moisés edificou um altar ao pé do monte, aonde foram sacrificados bezerros, e ele levantou 12 pilares, representando 12 tribos. Logo no pé do monte, vemos algo que parece corredores de curral, conduzindo para o abate. E no final, uma grande pedra para o sacrifício. Espalhando várias pedras redondas também, pode ser vistas ali. Pedras que indicam que Moisés usou para levantar os pilares. Relatos de pessoas que tiveram ali, meados dos anos 80, diz ter visto várias ossadas de animais. Tudo indica ter sido os bezerros sacrificados ao Senhor, atestando assim mais uma vez a veracidade das Escrituras. O livro de Êxodo. A história não acaba aqui. A Arca da Aliança foi construída aqui embaixo do monte há mais de 3.500 anos atrás. E foi aqui que Deus concedeu ao homem uma oportunidade de intimidade com ele. O Senhor os guiou, os protegeu, esteve nas frentes das batalhas, para que hoje, mal eles, jamais imaginariam um dia, lá na frente, que o Criador enviaria seu Filho para salvar toda a humanidade.